Nesta manhã de terça-feira, meados de dezembro de 2021, um dia que se inicia meio chuvoso, eu quero estar meditando sobre um texto bastante conhecido, registrado nos Evangelhos. Nós vamos usar a porção que está escrita no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 42, na parte B, que diz assim: E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Este texto talvez seja um dos mais pregados. Eu já ouvi ministrações sobre a mulher do fluxo de sangue, talvez dezenas, centenas de vezes, nestes 34 anos de vida cristã. E também já preguei muito sobre este texto. Na maioria das vezes, se enfatiza a fé que aquela mulher teve quando ela pensou que somente tocando na orla da veste de Jesus ela ficaria curada, como foi o que houve, o que aconteceu. Mas eu gostaria de dar uma outra ênfase neste texto, nesta manhã, que é sobre o cuidado de Deus no sentido de curar o homem como um todo. Isso eu digo baseado no versículo 47, que diz o seguinte: Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. Esta mulher estava com este problema, esse fluxo de sangue, havia 12 anos, como diz o texto. E era uma mulher que no início, quando o problema surgiu, ela tinha posses, ela tinha recursos, ela tinha uma vida financeira estabilizada. Mas o texto diz que ela gastou tudo com os médicos e não pôde ser curada por nenhum deles. Até que quando os recursos se foram, ela, não tendo mais saída, ficou sabendo de alguém que estava curando por todo lugar onde passava e ela se encheu de fé. E ela se encheu de fé de tal maneira que pensou consigo mesmo: se eu só tocar nele, não preciso me manifestar, eu só toco nele e eu vou ficar curada e vou para casa. Mas veja bem, se aquela mulher simplesmente tocasse nas vestes de Jesus, fosse curada e fosse para casa, ela ia continuar com o estigma de mulher imunda. Durante 12 anos, ela vinha padecendo deste mal e todas as pessoas na região onde ela morava possivelmente sabiam dessa história. E a lei dizia
que uma mulher, no período do seu fluxo, ela não podia tocar em ninguém. Veja que situação. E se ela fosse curada e ninguém ficasse sabendo, ela ia para casa, mas aquela situação de restrição iria continuar na sua vida. Possivelmente quando ela saísse da sua casa e fosse a algum lugar onde houvesse pessoas, as pessoas iriam dizer: olha, cuidado, aí vem a imunda. E eu digo desta forma, aí vem a imunda, porque quando as pessoas têm um problema que fique notório e que todo mundo fique sabendo, normalmente, talvez não neste tempo agora em que nós estamos vivendo, porque agora nós estamos vivendo o tempo do politicamente correto, onde nada se pode dizer, mas houve um tempo, e durante muito tempo foi assim, que as pessoas eram estigmatizadas por aquilo que elas tinham de defeito no corpo. O aleijado não tinha nome, ele era chamado de aleijadinho. O mudo também era chamado de mudinho, o gago de gaguinho, o cego de ceguinho. E essa mulher possivelmente tenha sido chamada de a imunda durante muito tempo. Mas Jesus a cura e ele não iria deixar que essa mulher ficasse estigmatizada. Ele iria tornar público essa cura para que ela fosse também curada socialmente, para que as pessoas não a estigmatizassem mais, não a chamassem mais de imunda, de mulher do fluxo ou de algo dessa natureza. Então Jesus começa com aquela história: quem foi que me tocou? Possivelmente durante o ministério de Jesus, muita gente tinha tocado ele porque ele andava em meio à multidão. E muita gente teria sido curada dessa forma, simplesmente tocando nele. Mas esta mulher precisava de mais alguma coisa. Precisava de mais uma intervenção de Deus na vida dela, que seria tornar público a cura para que ela perdesse aquele estigmatismo que as pessoas tinham com relação a ela. E para que ela fosse também curada totalmente na alma. Jesus então começa a perguntar: quem foi que me tocou? Pedro e os outros discípulos dizem para Jesus: Senhor, estranha essa pergunta, porque a multidão te oprime, te aperta. Nós estamos no meio de muita gente e as pessoas tocam na gente o tempo todo. E o Senhor pergunta: quem foi que me tocou? Jesus disse: olha, alguém me tocou porque eu percebi que de mim saiu virtude. Então essa mulher percebe que a situação é com ela. Ela foi curada, ela se percebeu curada. E ela então se aproxima de Jesus, se prostra e diante de todos ela conta a história dela. Ao terminar, Jesus diz para ela: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Tem bom ânimo. E agora, ao invés de chamá-la de imunda, Jesus tira o estigmatismo dela. Jesus tira essa pecha e a chama de filha. Ele estava dizendo: você não vai mais ser chamada de imunda, você vai ser chamada de filha de Deus. Filha, a tua fé te salvou, você está salva. Vai em paz. E dessa forma ele estava dizendo para todas aquelas pessoas: deixem essa mulher em paz a partir de agora. Ela não é mais a imunda. Ela foi curada por mim. Nós também, outrora, éramos imundos no nosso pecado. Mas Jesus nos curou
E Ele quer nos curar como um todo. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. E a imundícia era parte da nossa vida. Mas hoje nós somos salvos. E hoje nós somos filhos.